Olá, queridos irmãos, sou Zélia Lima. Aqui estamos para a realização de mais um trabalho com Jesus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, que nós possamos transmitir estas palavras com humildade e fé, Senhor, porque somos meros instrumentos. É maravilhoso poder estarmos aqui. Obrigado, Jesus. A nossa lição de hoje, para a nossa reflexão, é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 23 e 24, que se intitula Tormentos voluntários e desgraça real. Para que nós pudéssemos compreender melhor o sentido das palavras tormentos e voluntários, fomos pesquisar no Aurélio para poder compreender melhor o sentido do texto desta mensagem que os espíritos amigos nos transmitiram. Tormentos, aflição, agonia, angústia e dor. Voluntário, aquele que age de acordo com a sua vontade. Então, tudo o que fazemos de acordo com a nossa vontade. Os acontecimentos diários de nossas vidas é quase sempre cheio de dor e dificuldades e muito drama. Esses acontecimentos nos trazem grandes aprendizados. André Luiz diz no livro Respostas da Vida que a vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Quer dizer, saber conviver depende exclusivamente de nós. A tolerância, a compreensão, devemos sempre, diante de uma dificuldade de convivência, contar até 10, refletir para não perdermos o equilíbrio. E André Luiz continua: aqueles companheiros que nos partilham da experiência cotidiana são os melhores que a sabedoria divina nos concede a favor de nós mesmos. As pessoas que nos compreendem são bênção. Essas pessoas são especiais em nossas vidas. Se encontramos uma pessoa difícil em nossa intimidade, é a criatura exata que as leis da reencarnação nos trouxe para o nosso trabalho de crescimento próprio. Nós lemos nos livros que nada é por acaso, e se observarmos a nossa vida diariamente, nós iremos compreender que nada é por acaso. Nós podemos mudar o nosso destino. Tem uma história que nos leva a refletir, a história de um senhor que era muito comprometido com as leis divinas e por muitas e muitas reencarnações ele insistiu em cometer muitos erros, utilizava o seu braço direito para fazer o mal. Ele utilizou do seu livre-arbítrio para fazer o mal e utilizava aquele membro que Deus lhes deu perfeito para praticar o bem, ele utilizava para o mal. E esse senhor desencarnou e no plano espiritual teve novamente a oportunidade de reencarnar. Os espíritos se reuniram e determinaram que esse irmão precisava ter uma prova. Então lhes falaram: irmão, em determinada data você vai sofrer um acidente e perderás o seu braço. E esse irmão ficou pensativo no que os irmãos espirituais lhes disseram. E os irmãos prosseguiram: assim terás 2 aprendizados: não praticarás o mal e também darás valor aos seus membros. E esse espírito pensativo trouxe gravado no seu inconsciente. Logo o arrependimento pairou em sua mente. E eis que reencarnou. Quando criança, já demonstrava
ato de bondade, era bom filho, obediente, se dedicava aos coleguinhas na escola e quando dormia se encontrava com os espíritos amigos, os quais lhe transmitiam conselhos e advertências. E este irmão continuou na idade adulta, praticando o bem, fazendo a caridade, sendo compreensível. E em determinada data, ele sofreu um acidente, o qual os amigos espirituais lhes tinham advertido. Mas em vez de perder o braço todo, ele perdeu apenas a ponta de um dedinho. O que levou a acontecer isso? Foi a sua dedicação no bem, no ato de caridade. É por isso, queridos irmãos, que nós podemos mudar o rumo dos acontecimentos de nossas vidas. Vejam que a bondade de Deus para com seus filhos é maravilhosa. Desde que não procuremos tormentos para nós mesmos. Esse Senhor estava utilizando o braço somente para fazer o bem. Então ele foi poupado. E ele desencarnou já idoso, sempre voltado a se dedicar para o bem. Essa história nos mostra que, mesmo trazendo as dificuldades de outras vidas, conforme as nossas atitudes, podemos mudar o curso dos acontecimentos. No livro A Luz do Consolador, Ivone Pereira relata que Allan Kardec e seus colaboradores, os instrutores espirituais, nos honram com suas lições. Todos eles são unânimes em dizer que são muito mais e muito maiores os sofrimentos que procuramos por nossa livre e espontânea vontade nessa vida atual do que aqueles que realmente trazemos como expiação de outras vidas. Chegando aqui, o que acontece? Nós nos distraímos com os gozos terrenos e aí vamos nos complicando cada vez mais. Nós deixamos adormecidos dentro de nós todo aquele espírito de bondade, de amor e de caridade. E daí nos iludimos com as paixões terrenas, com a felicidade passageira, que é a que nós julgamos encontrar através dos bens materiais. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os espíritos respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz o quanto puder ser sobre a terra. Então, se nós praticarmos o bem, sempre ter como hábito em nossas vidas praticar o bem, não levar como uma obrigação, mas sim como um hábito, nós seremos muito mais felizes, porque daí nós não deixamos a avareza, a ambição, aqueles vícios da alma dominar as nossas tendências. Frequentemente nós somos chamados para trabalharmos em prol do bem e da caridade. E muitas vezes nunca arrumamos tempo. Sempre arrumamos desculpa. Temos muito trabalho a fazer. Nós sabemos que o trabalho dignifica o homem, o trabalho se faz necessário para que nós possamos sobreviver neste plano. É a lei. Mas nós devemos encontrar um tempo para praticarmos o bem, para fazermos a caridade. Nós devemos correr atrás da felicidade plena,
aquela felicidade com Jesus, aquela felicidade que não é deste mundo, mas nós podemos ser felizes o quanto nós pudermos. Nós podemos promover a nossa felicidade aqui por muitas e muitas vezes. Nós temos um exemplo de tormentos voluntários. Se nós ficamos sabendo que alguém próximo de nós conseguiu trocar o seu carro, nós logo pensamos: poxa, o fulano conseguiu já trocar de carro e eu não tenho nenhum. Despertamos em nós o sentimento de inveja, sofremos por isso. Eu acho muito interessante aquele seriado Chaves, em que a personagem Dona Florinda compra uma máquina de lavar e ela não quer que ninguém saiba. Então o Chaves, a Chiquinha e a bruxa do 61, todos ficam curiosos para saber o que a Dona Florinda tem dentro de casa, o que há de novidade. Então eles ficam todos escondidos para saber o que a Dona Florinda tem de tão misterioso. E assim somos nós. Nós somos loucos para colocar o nosso bedelho na vida alheia, para saber o que se passa na vida alheia. Tomemos o cuidado para que não continuemos a agir assim. É muito fácil exaltar as nossas qualidades, mas nós devemos sim olhar para os nossos defeitos para corrigirmos. E nós sabemos que os conflitos entre vizinhos e entre a família acontecem devido ao nosso mau hábito de fofocar. Nós não sabemos deixar a língua dentro de nossa boca. E aí o que gera? A fofoca nada mais é que um tormento voluntário. Nós ficamos nos ocupando com a vida do outro. Nós nos ocupamos com a palavra negativa para julgar o nosso próximo. E aí fazemos fofocas. E esses momentos nos fazem muito infelizes, porque muitas vezes nós dizemos uma palavrinha aqui e quando chega lá no outro vizinho que está do lado da rua, lá do outro lado, já chega diferente. Quer dizer que a conversa chega distorcida e daí vira num fuzuê e vira numa fofocaiada. E quando nós tomamos ciência da dimensão do verbo mal falado, pode se transformar num fim trágico. Então, são tormentos voluntários se ocupar da vida alheia para difamar, para julgar aquela pessoa, para fofocar. São tormentos voluntários. Nós deixamos de olhar para dentro de nós, de corrigir os nossos erros, para nos deter na vida alheia. E nós vemos muito desses casos por aí. Nós presenciamos muitos desentendimentos pela fofoca e pelo desrespeito, pela liberdade demais, porque tem pessoas que precisam a liberdade mais limitada. Nós temos que respeitar o nosso semelhante e agora nós estamos tendo a oportunidade de nos esclarecermos através da doutrina espírita, através dos ensinamentos do Cristo. E no momento que nós refletimos sobre os ensinamentos, nós vivemos noutro mundo, nós vivemos outra vida, porque os ensinamentos do Cristo estão agindo dentro de nós. Tomemos cuidado para não cairmos em tentação. Como diz a oração do Pai Nosso, não nos deixai
cair em tentação. E constantemente nós precisamos orar e vigiar sempre. Nós temos a capacidade de amenizar as provas, nos dedicando no bem. Vejamos o caso daquele senhor que era para perder o seu braço e só perdeu a ponta do seu dedo. Outro caso de tormento voluntário. Nós implicamos com a dona vizinha, aquela senhora que só fica na janela ou só fica na sua área. Quando saímos para o trabalho, ela já está se levantando. Quando chegamos do trabalho, ela já está na área ou na janela todos os dias. Isso nos incomoda muito e nós questionamos. Acho que a dona fulana de tal não tem o que fazer, só fica na janela cuidando a vida alheia. Ora, se nós sabemos que ela está na janela, é porque nós estamos cuidando ela. Ao passo que se nós seguirmos em frente com pensamentos positivos, nós não vamos perceber que aquela senhora está na janela. Então, nós implicamos com aquela criatura e aí arrumamos tormentos voluntários, ficamos com raiva daquela pessoa que muitas vezes não fez nada para nós. Nós pegamos implicância. Tomemos o cuidado para não cairmos em tentação. A questão 933 do Livro dos Espíritos diz: se o homem frequentemente é artífice de seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? E os espíritos respondem: os sofrimentos materiais são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma só palavra, são tormentos da alma. Espíritos vivenciaram muitas e muitas reencarnações e aprenderam, e agora deixam as instruções para nós. Nos sentimos com orgulho ferido, nós temos ambição de conseguir tal coisa, porque o fulano conseguiu e nós não. Então nós nos frustramos, ficamos doentes porque não conseguimos isso ou aquilo e o fulano tem e nós não temos. E tudo aquilo que nós adquirimos, nós não dividimos com ninguém. A avareza toma conta. Quanto mais temos, mais queremos. A inveja, fulano conseguiu tal coisa e eu não consegui. Coisa triste, né? A inveja dominar as nossas almas. Que mal, que fel que desfere ao nosso coração. E ter ciúme de alguém, ter uma profissão ou estar exercendo um cargo o qual lhes foi atribuído, seja onde for, nos causa ciúme. Isso, queridos irmãos, nós vemos em todos os lugares, é no trabalho, é nos ciclos de amizade, é dentro do centro espírita, porque nós somos espíritas, mas nós somos imperfeitos. Aqui nós estamos para nos melhorarmos, para vencer as paixões que nos fazem infelizes. Nós estamos aqui para aprendermos a não transformar as nossas vidas em tormentos voluntários. Nós estamos aqui para aceitar os desígnios de Deus com humildade e fé e pedir para que Deus nos ampare no caminho do bem e que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e corrigir todas as paixões terrenas que nós julgamos que seja felicidade. A felicidade está em praticar o bem, em trabalhar com amor no coração, fazer o bem sem importar a quem. Que a mão direita não saiba o que a esquerda fizer. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, queridos irmãos, hoje e sempre. E que assim seja.